Bom, pessoal, o Alan dos Santos trouxe duas novas informações sobre a timeline. No último vídeo, eu trouxe duas notícias aqui sobre esse assunto. A primeira, né, é de que o Lacombe está saindo da sociedade, pediu para sair da sociedade, isso está sendo tratado, isso foi bem discutido no vídeo anterior. A segunda notícia é que a gente já presumia, né, de que a timeline ela não é uma ideia nova, um projeto do Lacombe que convidou o Alan e o Max. A timeline é, de fato, isso o Alan já deixou claro, é a continuidade do Terça Livre. Mas eles precisavam ter aí uma nova roupagem, ter alguém à frente para evitar um pouco a perseguição que acabou chegando depois de um tempo. Vou recuperar aqui então para vocês. No X, a gente estava como Terça Livre, falando, não, o Terça Livre não vai adiantar. Criamos a timeline, fomos para o Substack, fomos para o YouTube. Nada disso teria acontecido sem o apoio do Lacombe. É importante, então, que vocês tenham isso em mente para entender a importância do Lacombe nesse projeto, por mais que eu e Max já estávamos no projeto e o Lacombe veio depois. A gente precisava explicar que timeline era uma coisa nova. No CNPJ, né, no termo usado no Brasil, de fato, é uma coisa nova, embora o projeto, todo mundo entenda que não é nada novo. Nesse trecho, você percebe que o Alan ele esclarece a situação, ressalta a importância que o Lacombe teve ao longo do processo e procura aí colocar fim em algumas especulações que vão acontecendo, acusações injustas contra o Alan, contra o Lacombe também. As pessoas cobram muito, né? Dizendo que compraram um pacote, ou que criaram expectativa, ou que doaram dinheiro para o projeto, e agora a timeline não está produzindo os conteúdos que ela vinha produzindo. Live de segunda a sexta, meio-dia, terça e quinta às 8 da noite. A timeline não está conseguindo produzir, e o Alan explica isso durante o vídeo. O primeiro ponto é que perder o canal no Brasil perde, lógico, uma fonte importante de receita. Para manter aquela estrutura toda, tinham pessoas, tinham funcionários, tinham pessoas que eram pagas para aquilo, e de repente você perder esse canal no Brasil, onde a maior parte da audiência, onde você tem a venda das assinaturas da timeline, onde você tem superchat, você tem Pix, enfim, várias fontes de receita dependem da transmissão via YouTube, até a própria monetização daquele canal ali, com dezenas de visualizações, mais de 100 mil visualizações na live. Você perder isso de uma hora para outra já obrigaria qualquer empresa, qualquer estrutura a dar uma parada, reestruturar, conversar com os funcionários, dispensar alguém, olha, depois a gente vê se tu volta, enfim, tem que mudar alguma coisa. E tudo isso acontece, vocês vão ver no próximo corte que eu coloquei, tudo isso acontece no momento que a empresa já estava se reformulando. Porque o Lacombe, por motivos pessoais, ele havia pedido para se afastar das operações diárias. Isso o Max chegou a explicar. O Lacombe pediu para se afastar das lives diárias e ficaria nos bastidores trabalhando. Então esse é o ponto que eu vou colocar agora o Alan falando aqui para gente. E tanto o Lacombe precisa, né, ele mesmo falou que não quer ter nenhum projeto diário. O Lacombe já deu prova, né, do trabalho dele jornalístico de todos esses anos, de que ele não precisa ficar todos os dias ao vivo. Isso exige uma reformulação operacional na empresa. Ele tinha sinalizado que gostaria de sair da sociedade, e isso está em andamento, porque demora, exige tempo. E nós tomamos uma porrada do STF, onde o canal caiu no Brasil e não pode ser visto dentro do Brasil. Agora, a timeline vai voltar? Quando que a timeline volta? Essa pergunta, ela deixa todos nós ansiosos, inclusive o próprio Alan dos Santos, né? Mas ele mesmo diz nesse vídeo que ele não tem a resposta exata para isso, quando a timeline volta. Ele está trabalhando para que volte o quanto antes. A gente não pode esquecer quem é o Alan dos Santos, não podemos esquecer que isso para ele é um projeto de vida, é a missão de vida dele. E é a fonte de renda. O Alan mora nos Estados Unidos, você sabe, ele não pode voltar para o Brasil, ele precisa se manter lá. Ele tem uma família grande e ele tem uma filha com necessidades especiais. Então é óbvio que ele é o principal interessado em que isso volte o quanto antes, e ele está trabalhando para isso, mas tem alguns desafios que o próprio Alan lista nesse trecho que eu vou colocar agora para a gente assistir. A gente ainda precisa de um fôlego para poder encontrar qual o local que a gente vai poder fazer o estúdio físico, como a gente vai tirar as coisas do estúdio atual, como resolver
resolver não, como resolver não, né? Terminar a conversação com relação ao quadro societário da empresa e ver quais são os próximos passos. Para isso, eu preciso muito do apoio de vocês. Rumores, bafafás, dizer que houve alguma treta, alguma coisa do tipo, matem esse problema, porque é óbvio que toda mudança societária tem conversa para cá, tem conversa para lá, tem negociação, etc. Inclusive, isso está sendo tratado de modo bem profissional e sério, e eu tenho certeza que eu posso contar com o apoio de vocês. Demora? Demora. Quanto tempo? Eu não sei. Mas nós precisamos. A você que se sente, Alan, eu não tenho uma resposta clara para entender o que está acontecendo. Eu estou dizendo a você de maneira muito clara, sobretudo a você assinante, que manteve, mantém, financiou, financia e financiará cada vez mais o trabalho da Timeline. A você, problemas de operação, ou seja, o operacional da empresa, problemas de mudança de quadro societário, censura do STF e o que pode ser feito para reformular o local para estar adaptado a todas as outras atividades que faremos no futuro, que não é só YouTube. Tudo isso exige tempo. Eu só peço a vocês um pouco de paciência. Eu peço a vocês que entendam. Bom, pessoal, esse é o ponto. E o Alan falou que conta com o nosso apoio. Eu acho que ele merece, de fato, esse apoio. Ele já demonstrou várias vezes que tentaram derrubar o Alan, que ele teve problemas terríveis, conseguiu voltar e sempre sendo muito importante, muito relevante para a direita brasileira. Não podemos esquecer que os buzinaços começaram por influência do Alan dos Santos. Ele que orientou, que estimulou esses buzinaços que aconteceram em todo o Brasil. Também é o Alan dos Santos, os políticos brasileiros reconhecem isso, sabem disso, da importância que a Timeline, Terça Livre, enfim, os projetos do Alan dos Santos, eles têm dentro da direita brasileira. Então, não podemos esquecer que estamos em ano de eleição e que num ano de eleição, alguém que consiga lá dos Estados Unidos trazer informação, repercutir, falar aquilo que a mídia não fala. O Alan dos Santos muitas vezes pauta a mídia brasileira. Ele fala de algo e com isso começa a repercutir nas redes sociais, os políticos se atentam para isso e a imprensa passa a ser obrigada a falar sobre aquele tema. Então a gente não pode esquecer da importância que ele tem como jornalista, como alguém da direita aqui no Brasil. Mesmo que você não goste de tudo que ele fale, mesmo que você não concorde com tudo que ele fala, a importância estrutural que ele tem na direita, isso obviamente não pode ser esquecido. Eu falei sobre ele no vídeo anterior, não esperava a audiência que esse vídeo acabou tendo, fico muito grato a cada um de vocês que compartilharam, que assistiram, que deixaram like. Peço a você, apoie o projeto do Alan dos Santos, também apoie aqui o canal Valdinei Martins. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Esse ano temos um desafio muito grande, precisamos varrer o PT do poder, precisamos apoiar Flávio Bolsonaro com uma grande base, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado e também nas Assembleias Legislativas. Isso é muito importante e esse canal aqui vai estar focado nisso. Muito obrigado, um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.